Esse é o último episódio da temporada YouPixCast, junto com o Webidia, diretamente do YouPix Summit. Eu estou, assim, querendo até cair uma lagrimazinha, assim. A gente nem vai falar de emoções e tal, talvez, né? Se a gente vai falar de cultura, o brasileiro é emocionado. Sim. Mas eu estou até emocionada, porque esse time de peso que está aqui comigo... Para quem não me conhece, eu sou a Lê, eu sou head da área de soluções de marcas e educação da YouPix. E eu estou aqui... esses divos. Dante Oliveira. Olivier? Dante. Olivier? Falou meu nome? Olivier. Eu me apaixonei pelo Dante num evento, era uma palestra, você dando uma palestra lá. Eu acho que a gente estava em alguma das plataformas. E eu achei sensacional como você conecta tudo que o povo pensa com o seu humor. E aí... Estou aqui com uma diva, a dona dos podcasts. Quem, hein? Quem é? Me conta. Quem é ela? Me conta. Hoje ela tá no certo. Hoje eu venho no podcast. Essa piada já morreu? Eu acho que não, né? Porque é só o que me falam. Desde que eu pisei aqui, as pessoas, você tá no evento certo? Eu fico, tô. Camila Frender. Eu. A dona das noias. Pois... Obrigada por topar. Camila sempre topa todas as doideiras que é o Pix. Eu topo, eu gosto. Propõe. Tem uma coisa, eu já falo, tô lá, eu vou. Aí depois eu fico sem carisma em casa. Obrigada. Às vezes eu tento, quando eu pego a agenda dela, eu tento botar mais juntinho assim, porque, né? Faz junto. Você sabe. Não, gente, tem que ser assim. Se passar, já era. E a gente vai falar de um papo que parece mó cabeça. Que é cultura, influência. Pra quem não sabe, a temporada e o Pix Summit é influência pra quê? E hoje é uma influência para conectar com a cultura, criar cultura. E aí eu acho que é uma papo cabeça, e eu chamo uma galera que faz a gente rir e pensar, mas refletir ao mesmo tempo, o tempo inteiro, que são vocês dois. E eu já vou até hablando aqui, começar a hablar sobre tudo. Porque eu quero até falar por que eu chamei esses dois aqui. Porque eu acho que o jeito que vocês conseguem conectar as coisas que as pessoas estão falando, vivem, sabe aquela coisa, nenhuma experiência individual? Aquela coisa do brasileiro? Eu acho que é muito a cara, assim, de vocês. E como a gente está hoje aqui querendo trazer insights para criadores de conteúdo, eu queria começar aqui esse papo entendendo como é que é esse processo de acabem com as noias. Você vem com toda a sua pegada de humor e mostrando todas as experiências ali que não são individuais. Eu queria começar com você. O processo criativo, ele tá em muitos lugares, ele está ao nosso redor. Quando, assim, eu me entendo, eu sou artista antes de ser criador de conteúdo. Então, a gente tem esse olhar de se deixar atravessado. Nossa, eu fui pra... Você perceba, falou de papo cabeça, ele virou pra chavinha do papo cabeça. Mas tem essa coisa de estar com o olhar atento para o que tá te atravessando, para as coisas que passam ao seu redor, e olhar aquilo como uma possibilidade, como outras verdades, como outras experiências. E nesse quesito, foi engraçado, falando de processo criativo, muitas ideias surgem sem querer, assim. Às vezes, a partir de uma vivência, você tá lá, e aí tem esse papo muito que eu tenho com a minha noiva. A gente tá lá, começa a brincar, interagir um com o outro, percebe alguma interação com outras pessoas num ambiente público ou com amigos, e a gente faz, eita, com licença, perdão, sem nenhuma intenção de te fazer trabalhar, me desculpa mesmo, mas estava vídeo. E aí dali, às vezes, só surge uma ideia de algo aparentemente banal ou de algo corriqueiro. Mas, obviamente, não só disso também, né? Uma vez que a gente passa por experiências, a gente tenta trazer isso de uma forma para um conteúdo, de uma forma leve, de uma forma que seja fácil de digerir, de receber. Porque eu também falo de alguns assuntos que são meio espinhosos. Também. E aí a gente bota um tempero de humor, bota um kkk, e aí você vai, kkkkk, do nada uma reflexão, do nada um ensinamento, uma coisa nova aí na tua vida. Você vai pegando a pessoa pelo humor pra falar de algo que é muito sério. E você, como é que você chega naquelas noias todas? Como é que é isso? Você só vem, eu sei que tem todo mundo te ajudando e compartilhando. Eu fico imaginando a mesa do processo criativo de vocês, todo mundo compartilhando a tal das noias. Então... Eu acho que eu não sei fazer outra coisa sem ser noiar, né? É meio uma essência minha, então... eu fui muito malandra de monetizar duas coisas interessantes da minha personalidade, né? Que poderiam ir para um lado ruim, que é noiar e não ter carisma. Mas aí eu
joguei de uma maneira que, enfim, tô aí, né, há 6 anos com Noia. Hoje em dia é bem mais estruturado, né? Tem uma equipe, então a gente tem reunião de pauta de tempos em tempos para fazer aquele cruzamento perfeito, né? Da Noia com 2 convidados. Então é meio que o divertido do Noia é esse quebra-cabeça, sabe? A Noia vem muito fácil, mas você montar aquela equação, né? De a Noia no tempo certo que vai sair, né? Porque às vezes eu acho, vamos segurar um pouco essa Noia, porque eu acho que ela vai combinar mais com o final do ano. Ou essa aqui tem que passar na frente esse episódio, porque tá meio no momento de falar dessa Noia. E combinar com os 2 convidados, né? Então a gente fica numa loucura, porque às vezes alguém confirma, sei lá, o dia 3. Aí o outro convidado que a gente queria dia 3 não pode, só pode dia 9. Aí não, então pera. Então vamos guardar essa Noia e esse daqui entra com essa e a gente chama esse outro convidado. Então a gente vai montando. O mais divertido é montar esse quebra-cabeça. Mas acho que a Noia, as pessoas perguntam muito: você não tem medo de ficar sem Noia? Aí eu vou ter morrido, né? Eu ia te perguntar isso. A gente teve alguns painéis que falaram sobre isso, assim. Existe algum receio de... Será que eu sempre vou ter... Será que vai acabar os assuntos? Será que eu só sempre vou ter o que falar? Vocês entram nessa noia? Não, definitivamente não. Não, mas você... Porque somos seres humanos, né? Foi uma escolha muito assertiva, a noia minha. Todo mundo tem noia o tempo todo. E se você tiver sem noia, alguém vai falar alguma coisa que vai te dar uma noia. Então é uma fonte de assunto ali inesgotável. E tem uma coisa que já acontece, né? Porque são muitos anos já do Noia, que às vezes chega um convidado e fala: eu quero muito ir no Noia falar disso aqui, dessa noia. Então, o próprio convidado ou a audiência já chegam com noias, né? Sugestão de noias. Então já virou uma máquina que meio que opera sozinha ali dentro do universo noias. Total. E eu acho que vocês com esse tom amor, carisma, tu tem. Então, eu tenho, mas ele é limitado. Eu me retiro antes. Depois que ele acaba, liga lá pro meu marido pra você ver. Dá uma ligada aí, pra não viva voz. Mas é aquela dose certa. É isso. Sim. Mas eu acho que o que é muito legal no teu conteúdo e no teu também é que vocês trazem humor que é inerente da identidade do brasileiro. E eu acho que um bom termômetro que vocês têm é quando alguém vê o teu conteúdo e fala: caraca, essa pessoa sou eu. Caraca, essa noia é minha. Sim. Porque, vamos falar até um pouquinho aqui de algoritmo, né? Quando a gente... O algoritmo, inclusive, apesar de você trabalhar com um formato que não é tanto sobre isso... ele é isso que ele tá entregando agora. É o que é compartilhável. É o que eu viro pra você e falo: caraca, amiga, é a gente. Aqui. Caraca, é a gente, amigo. Então, vocês vão tendo também esse termômetro da audiência pra saber se vocês estão indo no caminho, né? Também, né? Com certeza. Voltando um pouquinho sobre a questão de esgotável, no meu caso, eu passo por esses breakdowns, assim, de... Eu não sei mais o que falar aqui. Ou por achar que esse assunto já foi, ou por não me identificar mais com esse assunto. Por isso, dentro da minha linha de conteúdo, eu opto por falar de coisas muito variadas, não seguir um único nicho, pra ver se eu não encho o saco, eu enjoo das coisas. Essa é uma noia minha. E aí, já desde o começo, eu fui trabalhando nessa coisa de abrir várias frentes e conseguir falar sobre assuntos diferentes e abordar esses assuntos ou esses conteúdos em formatos diferentes também. E aí tem também recorte tem certos momentos que não dá, que eu não quero falar sobre alguns assuntos que fazem parte da minha linha editorial de conteúdo. Tipo, questões LGBTs. Tem épocas que eu tô mais sensível, que não é o momento de falar. Total. Tem época que eu tô mais querendo falar bastante. Tem muito assunto pautando, rodando. Então, isso é uma coisa um pouco mais fluida. Vai se retroalimentando como quando o assunto é noia, que se fosse noia, seria um assunto inesgotável. E aí, a tua pergunta depois foi... Sobre... Identificação. A questão de, né, quando a gente tem o público ali falando: caraca, é isso, tô me vendo aqui. Isso é um termômetro também muito importante aí pra vocês. E talvez pra vocês não entrarem numa neura, assim, só de... Tá entregando, tem isso, tem aquilo, mas... A gente sempre fala aqui na YouPix como eu acho que esse é a maior métrica que a gente tem, né? Demais. E assim, é claro que os números são importantes, a gente observa isso, a gente entende que as marcas observam isso, então, pra a coisa andar
comercialmente também, a gente precisa ficar de olho e trabalhar em cima desse, entendendo o que o público quer. Mas eu acho que o principal, especialmente quando a gente fala do tema de cultura e de influência e cultura e dessa responsabilidade dentro da criação de conteúdo, a gente não produz conteúdo só porque pelo número que vai, pelo resultado final, mas pela essa criação de comunidade, pelas demandas dessa comunidade. Muita coisa vem a partir também dessa troca com as pessoas, do que elas pedem sem perceber que estão pedindo, ou do que elas pedem diretamente. E vocês conseguem se ver nesse lugar de eu movimento e eu tenho ali uma reverberação de coisas culturais do nosso país? Vocês já se pararam para pensar nisso? Eu trouxe vocês aqui para esse lugar e falar, caraca, será que eu tô nesse lugar? Eu acho que não. Eu não acompanho, a gente estava falando disso, né, do termômetro, de acompanhar as coisas e tal. Eu não fico muito vidrada em olhar, sabe? O que deu mais engajamento. Porque eu também tenho medo do algoritmo digital que eu vou dizer. Total. Sabe? E eu acho que eu tenho que continuar usando o meu instinto de coisas que eu sinto a necessidade de falar. Até porque teve um episódio que saiu quinta-feira passada, que foi um episódio que deu muito certo, assim, com a Denise Fraga e com o André Alves. E ele é um episódio que tá com muito comentário, assim. E ele era uma noia que tava em mim, assim, sabe? Meu Deus, eu preciso falar com alguém sobre isso. Eu que sabia que era o André, quando apareceu o nome da Denise, eu falei, é ela. Então, sempre que eu tô com essa sensação de que eu preciso demais conversar sobre isso, geralmente, o episódio vai muito bem. Muito mais do que se eu tivesse planejado, tipo, esse papo aqui foi bem X meses atrás, então eu vou tentar repetir ele de uma outra maneira, sabe? Eu abordar algo nesse sentido meio parecido e tal. Por isso que eu não gosto tanto de olhar. E eu também não olho muito, assim, comentários, eu fico vendo se teve hate, se não teve e tal. Porque eu tenho 6 pets, eu recomendo que você adote um, porque quanto mais bicho você cuida, menos tempo você vai perder com essas coisas. Você até achou que era seu e não era seu? Eu achei, você acredita, a cara da Patolina. Chama Simba, é do segundo andar. Eu vi. Era igual. Era igualzinho. Cheguei com o gato no colo, olhei pra minha gata no chão e falei, ih, gente. Acho que não. Aí fiquei, né, gato lá, passei o dia com ele, já pensando, eu vou ter que ficar com 7 agora. Eu acho que é isso que tá nessa pegada. Eu acho que quando a gente fala de conectar com a cultura, tá um pouco disso. Eu olho o que tá acontecendo comigo, o que tá acontecendo à minha volta, para eu poder criar em cima disso, e não necessariamente em cima do algoritmo, né? Uhum. Então é muito... Eu consigo ver vocês mais com uma anteninha até ligada do que tá acontecendo ali de movimento, que aí vocês começam a refletir sobre isso, né? Toda vez que eu tentei seguir o algoritmo, entender o que estava bombando, quais eram os assuntos do momento, ou o conteúdo não ia pra frente, ou eu me sentia miserável com o que eu fiz. Eu preciso criar, eu preciso fazer as coisas que me interessam, que me atravessam. Então, eu acho que é um tiro no pé também tentar... Claro que isso pra mim, né, também. Não tem regra pra todo mundo, não é uma regra pra todo mundo, cada um faz o seu, pelo amor de Deus. Mas acho que a gente perde muito da autenticidade quando a gente tenta seguir essa linha do que todo mundo tá falando ou do que todo mundo tá fazendo. Uhum. E a gente perde a parte boa, a parte divertida e a parte criativa mesmo de estar trabalhando com isso que a gente trabalha. Eu me pergunto até se dura. Não dura. Se dura. Teríamos aí... Quantos anos você falou pra mim do Noia já? O Noia, ele faz 7 anos em março. E você tá há quanto tempo produzindo? Eu comecei na pandemia, em 2020. Mas vamos falar que já passando 5 anos. Já se passaram 5 anos. Que loucura, né? Graças a Deus. Nossa, foi até doido pensar pra mim tudo foi aquilo. horrível. Você é daquela que tava com filho? Tava com filho pequeno, 2 podcasts, produzindo igual uma louca. Eu tinha acabado de... Eu não ia ter... Assim, a gente tava namorando, né? Aí deu a pandemia, quando eu vi, eu tava casada. Juntou filho, juntou pet... O Arthur desfraldando, né? Eu sempre falo isso. Eu não sabia de quem que era o cocô, se era do pet, da criança. Eu olhava bem de perto, tem milho, é do Arthur.
Eu acredito que quando você falava sobre isso, muitas pessoas se identificavam também, né? Isso não deixa de ser um teor e um termômetro ali cultural ali do nosso país. E aí, um ponto que eu penso, assim, você mesmo já tem uma linguagem do humor bem definida. Sempre foi nessa pegada? E como é que é você trazer as causas que também você representa? Eu acho que esse humor, ele vem de mim, e eu elevo um pouco a potência para o conteúdo, dependendo do conteúdo que for. Então, existe um trabalho de atuação um pouco dentro de quem sou, mas para conseguir atingir quem tá do outro lado. E eu acho que tem muito de didática. Ao mesmo tempo, eu não sou a pessoa mais, assim, a gente é muitas coisas. Uma das coisas que sou é uma pessoa energia lá em cima. Tá. Mas não sou só isso. E eu também exploro esses outros lados nos conteúdos. Mas eu gosto de trazer assuntos mais sérios junto com uma pitada de humor pra gente trazer um pouco de leveza. Porque eu entendo que quem tá do outro lado não necessariamente tá aberto a conversar sobre isso ou querer. Às vezes a pessoa acabou de chegar ao trabalho, teve um dia estressante. Então tudo que ela quer é um pouco de leveza, é um pouco de respirar, sair desse loop. O Brasil já tá difícil. Então é uma forma da gente conseguir fomentar esses assuntos sem exaurir o psicológico de quem tá lá do outro lado. Sim. Mas eu tenho explorado muito esses outros lados de comunicação mais tranquila e mais... É engraçado porque parece que a gente tá tendo um movimento de uma galera buscando exatamente isso, né? Porque é como se a gente fala que parece que a gente tá no tempo do cansaço. Né? E a gente tá vendo formatos até mais longos, em outro ritmo, voltando. Então a gente tem talvez uma sociedade, até por conta do que a gente viveu 5 anos atrás, buscando, tipo, caraca, eu preciso sentar aqui, fazer uma coisa, tipo, escutar um podcast, ver um outro tipo de conteúdo que não seja só aquela coisa que vai só atrair a minha atenção, mas que eu vou criar também uma conexão, né? E aí, sobre humor, aí eu queria, né, que é uma coisa inerente, né, dos nossos criadores, inclusive, a gente já foi muito pra fora e eu falo, caraca, a gente dá um banho nessa galera. Os criadores de conteúdo brasileiros são incríveis e eu acho que é porque a gente consegue mostrar quem somos. Mas eu queria entender de você, Ká, se você consegue se ver nesse lugar de humor. Não, eu me vejo. Você consegue se ver? Sim, eu sempre fui a engraçada da escola, sabe? E é totalmente um mecanismo de segurança mesmo, conseguir transitar pelos assuntos, mas acho que o meu humor, ele é totalmente ligado ao autodeboche. Então, de quem eu tô rindo o tempo inteiro é de mim. Sabe, do ridículo que eu passei, da noia que eu tive, do exagero que eu transformei em tal situação. Até quando eu faço esses vídeos do TikTok, que às vezes viralizam e tal, eu tô tirando sarro de mim. Porque eu já fui e continuo sendo a influenciadora que falou, eu queria muito poder contar para vocês, mas não posso, né? Quando eu tô falando isso, eu tô falando de mim, eu tô tirando sarro, né? Então, meu humor vem daí, vem do autodeboche. Você consegue, né, você usa isso, né, você tem isso como ferramenta e você acha que isso também traz uma leveza pro seu conteúdo também, que, cara, tem vezes que vocês, tipo, estouramente assim, mas eu consigo perceber que o seu jeitinho consegue trazer uma leveza também para essas reflexões, assim, que muitas pessoas se identificam também, né? Sim, a gente consegue transitar por assuntos bem difíceis, densos mesmo. Densos, pesados, com especialistas super cabeçudos falando ali, mas eu tento fazer o ponto de vista da audiência, sabe? Quando eu tô no Noia. Como já vai ter muita informação teórica, né? Às vezes de filosofia, antropologia e tal, eu faço às vezes do ouvinte, que eu acho que eu sei mais ou menos o que a gente está pensando, sabe, ali. A gente sempre bate na tecla para as marcas assim que vão contratar vocês, gente. Influência é sobre saber participar das conversas e não a gente querer interromper e só falar só sobre o que a gente quer. E eu acho que é uma coisa que surgiu com vocês, com os criadores. Vocês estão ligados no que está acontecendo ali à sua volta para poder trabalhar nisso. Quando as marcas procuram vocês, que já estão segmentados há um bom tempo, já estão com o seu modelo de negócio bem definido, vocês conseguem ter também essa liberdade de criação e trazer o que a comunidade quer? E como é que vocês conquistaram isso, de trazer esse movimento? Cara, eu tento. Algumas marcas são mais abertas do que outras. Algumas
tenho briefings muito restritos. E um movimento que eu tento fazer quando há possibilidade é de escrever o roteiro que eu queria fazer. Eu penso, eu já me relaciono com essa marca, eu já gosto desse produto, eu vou escrever uma coisa aqui que, como eu gostaria de comunicar. Talvez eu ignore algum ponto do seu briefing, com todo respeito. Vou te mandar aqui, você volta, a gente pode estar conversando. Mas eu tendo a pedir, sempre que possível, para a gente conseguir fazer uma ligação, uma reunião com a marca, que isso me ajuda a entender bem em que territórios eu posso tocar, o quanto eu posso aloprar nessa ideia aqui e o quanto eu preciso segurar. E já consigo, de repente, até fazer um pitch de ideia de roteiro, que é sempre muito melhor quando a gente consegue conversar, meio cara a cara, seja presencialmente ou online, mas eu consegui fazer uma pequena performance, que às vezes é difícil de explicar o que vai ser mostrado em vídeo, em palavras, em texto. Então, Dancho vai colocar um salto alto e sambar ao lado da máquina de lavar louças. Isso às vezes é um pouco difícil de fazer a marca entender e vir junto com você. Mas presencialmente, numa reunião ali, que você está trocando diretamente com a pessoa, é mais fácil. Então, eu tento sempre cavar esse tipo de oportunidade. Mas depende também do tempo, né? Às vezes a gente recebe um briefing para ontem. Recebe o briefing hoje para entregar o vídeo até amanhã, o roteiro até amanhã de meio-dia e o vídeo até depois de amanhã. Então, isso acaba limitando. E às vezes as marcas buscam em vocês viralizar, né? Exato, só que isso não virar um meme da vez. Mas não é sobre isso, né? Eu acho que as marcas já estão, pelo menos dentro do NOI, assim, a gente tem trabalhado com marcas muito legais. Uhum. Eu teria, acho que 3 anos atrás eu te falaria que sim, a gente tinha dificuldade de conseguir conciliar a mensagem da marca com o nosso conteúdo. Acho que hoje em dia não. Acho que hoje em dia as marcas já sacaram como trabalhar com podcast e como estender isso para as redes também. Geralmente a gente faz esse casado, né? Uhum. Então quem entrou no Noia geralmente entrou nas minhas redes. É muito raro tá no Noia e não tá no TikTok ou no Instagram. E tem sido muito certeiro. E o que acontece bastante também são marcas que a gente trabalha por longos períodos, assim, digo mais de um ano, sabe? Então são relacionamentos muito longos e que é bem raro a gente ter que ajustar hoje em dia alguma coisa. Porque eu não faço isso, eu não falo dessa maneira e tal. Eu acho que de 2 anos para cá a gente anda muito certeiro, assim, de briefings e de entrosamento com marcas e agências. Eu acho que o que eu queria trazer um pouco aqui para vocês é exatamente como é que vocês conseguiram transformar algumas coisas que pode parecer óbvio, mas não necessariamente em risada, em uma certa leveza, no jeito que tem de comunicar. Aí eu queria que, para finalizar, vocês dessem dicas para os criadores de conteúdo que às vezes estão travados, buscando ser o próximo meme da vez, que sim, nós brasileiros nos comunicamos por meme, mas não é exatamente sobre isso. Mas que dica que vocês dariam para os criadores de conteúdo conseguir às vezes transformar coisas que parecem óbvias, coisas que não parecem óbvias, mas que estão ali, né, do seu dia a dia, acontecendo com a sociedade brasileira, acontecendo com a sua comunidade, em conteúdo? Que dica que vocês dariam para essa galera, assim, que tá, às vezes, aficionado, procurando o seu próximo meme da vez, a trend da vez e tudo mais? Para de procurar a trend da vez, para de tentar ser o meme da vez. Faz algo que te divirta. Quando a gente está se divertindo, o outro se diverte também. Assim, quando a gente está rindo genuinamente, a pessoa do outro lado sente essa risada genuína. Meus vídeos que melhor performaram foram os vídeos em que eu não parava de rir enquanto eu estava editando eles. E não necessariamente era sobre algum assunto do momento. Eu nunca faço pauta quente. Eu nunca sei da pauta quente. Eu sou, como é que chama? Coisa de cronicamente offline. Eu faço palavra cruzada quando eu acordo. Então eu não sei qual é o assunto da vez. Salvo raras exceções quando algum podcaster vai no programa errado. Aí a gente fica sabendo. Mas quando ela pega o gato errado. Pega o gato errado, essas coisas a gente fica sabendo. Alguém vai lá sambar, é uma coisa meio mais ou menos. Essas coisas, mas assim, para de tentar. Quando a gente tenta demais, isso fica claro, isso fica maçante. O negócio é você viver a sua verdade, fazer o que te diverte e trazer o outro para se divertir junto com você, para rir junto com você, quando o caso é humor. Eu acho que se divertir é o mais importante, assim. Eu me divirto muito quando eu gravo algum vídeo que, por acaso, viralizou. Agora, eu tenho muitas questões com essa coisa de você querer fazer um vídeo para viralizar. Porque eu acho que
é super importante para o criador de conteúdo viralizar, né? Mas a partir do momento que você viraliza e as pessoas chegam na sua rede, o que mais que tem lá para mostrar, né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que pensar em qual que é o seu conteúdo e para quem que você está falando, né? O que que você quer, para onde você quer chegar, né? Qual que é a sua palavra aí que você vai espalhar? Aí, quando você encontrou isso, aí tudo bem, você ter esse desejo de viralizar, né? Mas o viralizar por viralizar é uma coisa meio vazia, né? Não vai te trazer marca, porque a marca não vai trabalhar com você por conta de uma viralização. E também não vai fidelizar seguidor, porque foi um tiro ali que todo mundo riu e morreu. As coisas na internet, elas morrem muito rápido. Né? Então, a própria brincadeira do podcast errado, quando a gente começou a fechar com as marcas, eu falei, né, para minha equipe, olha, a gente tem 4 dias para trabalhar isso daqui. Total. No 5º dia tá velho, acabou, veio um monte, a Thaís tá aí, trabalha comigo, não me deixa mentir. Vieram outras marcas querer o mesmo discurso, eu falei, já tá piada velha, chega, a gente não faz mais isso. Aí fica parecendo o tiozão querendo fazer a piada que passou, né? Não dá, não pega bem. E mais vale você ir fazendo o seu, entendendo a sua linguagem, crescendo, amadurecendo o seu conteúdo, para quando um sucesso vier, a coisa bater a sua porta, se for de bater, você já tem a coisa solidificada ali para conseguir tancar aquele negócio. Porque senão você viraliza e depois você entra num looping de... Meu Deus, agora eu não tenho mais nada para oferecer. Então, né? E eu acho que também uma coisa que o nosso povo e nossos criadores são, é a autenticidade, que pode ser uma palavra batida, mas o nosso povo é autêntico. Então, o que é que você tem que faz você ser diferente dos outros e não igual? E eu acho que o que a gente quis trazer muito, assim, a gente trouxe 2 personalidades, trabalhos diferentes, pessoas diferentes, que é exatamente o que mostra, cara, vocês têm um jeitinho de vocês, que a gente se apaixona. Aqui, para quem vai ver depois no vídeo, tá cheia a sala de galera querendo ver vocês, que é esse, tipo, se inspirem em achar a sua identidade, o jeito que você é, né? E não querer copiar os outros, porque você foi perfeita, cara. A trend do momento morre até a próxima trend do momento. Morango do Amor, alguém viu? Parece que o negócio foi 5 anos atrás, gente. Sim, é verdade. Passa muito rápido, né? E aí você não pode ficar nessa aflição, né? De qual que é a minha próxima, qual que é a minha... Você tem que fazer seu trabalho, né? E aí, só pra encerrar, acho que um diferencial que vocês fazem do conteúdo de vocês é que não é uma coisa que tá todo mundo falando agora. É uma coisa que vocês foram construindo ali com o time de vocês ou dentro de vocês para poder trazer. E as pessoas pegam e falam, caraca, tô me vendo aí. Eu acho que eu tenho muito essa coisa de não me levar tão a sério, sabe? Eu fico muito me policiando, assim, se eu tô preocupada em dizer grandes verdades e tal. De novo, pelo lado do autodeboche, assim. Deixa eu falar umas besteiras, rir da minha cara e vamos ver o que o pessoal acha. Aí todo mundo tá rindo junto, sabe? É bem tranquilo, assim. Mas é isso, eu preciso encerrar. Poxa vida. Preciso. Eu não sei nem se a minha roupa está adequada para o peso desse podcast. Belíssima. Maravilhoso. Obrigada por toparem. Ficaria horas aqui falando. Não segui nada desse roteiro aqui, mas é isso. Esse é o último episódio do Influência Pra Quê? Direto aqui do YouPix Summit. Tá acabando, tá querendo chorar um pouquinho. Rolou. Obrigada. Obrigada Obrigada mesmo por terem aqui. Obrigado você. Estarem aqui com a gente. E é isso, gente.